tudo bem? Eu sou a Jéssica Americano, esse aqui é o Jazz Tarot. E hoje a gente está tendo um eclipse bem poderoso aí na lua nova, né? Um eclipse solar em Leão. E eu prometi para vocês que eu faria uma leitura, então tô aqui. Vou fazer duas leituras na verdade, tá? Sente qual leitura é para você. Lembrando que, como é uma leitura coletiva, né, talvez nem todas as informações vão bater, e tenta não ter expectativa nem julgamento, porque de alguma forma a espiritualidade é perfeita, ela entrega aquilo que a gente precisa ouvir. Então, esteja aberto a receber para que esse eclipse transforme os seus caminhos mesmo, né? Porque está transformando, então que seja de uma forma consciente, elevada, preparada. E é para isso que eu tô aqui, para te ajudar nesse processo tão importante. Bom, então vamos começar com as opções, tá? Eu tenho a primeira opção, ó, que é uma cianita azul, e a segunda opção, um cristal, quartzo, de ponta, de várias pontas. Duas pedras muito poderosas. Cianita azul ou cristal, opção 1, opção 2, sintoniza, respira, vê qual pedra te atrai mais e bora para a primeira opção. Eu não planejei tanto porque eu tô sentindo de deixar fluir, tá? Eu vou pegar uma carta, então eu vou sentir aqui. Pode ser que a primeira opção seja diferente da segunda, se quiser assistir tudo, enfim. Então vamos pedir aí, né, proteção, que a espiritualidade esteja conectando, né, a mim, a vocês. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, eu vou pegar uma carta aqui, ó, do Osho, do tarô do Osho, uma carta, por favor, para me falar a energia dessa leitura. A gente vai deixá-la aqui na mesa, tá? E a gente vai entendendo o que ela quer dizer através das outras cartas que a gente for tirar. Então, vamos ver. Confiança. Carta linda, né? De uma criança, eu acho que é uma criança, né? Se jogando para o desconhecido, mas com entrega, tá? Então, ó, no fundo do deck, projeções. Não vou falar nada não, vou guardar a informação aqui. Então, agora a gente vai pegar o tarô e eu vou perguntar qual que é o momento de jornada. Eu quero 3 cartas, tarô, para o momento de jornada dessas pessoas que estão aqui comigo, na opção número 1, tá? Vamos lá, então. Qual que é o momento de jornada? 2 de paus, o hierofante, 2 de ouros, rainha de ouros no fundo do deck. Bom, a gente está falando, né, de dualidade, com certeza, né? Temos 2 cartas, número 2 aqui, em volta do nosso hierofante. Então, assim, gente, eu tô sentindo o seguinte, a gente pode estar falando do seu papel na sua família, a gente pode estar falando do seu trabalho, mas qual é a visão que você tem, né, sobre esses lugares, né? A gente pode estar falando de mãe, né? Então, às vezes é a mudança de perspectiva sobre a mãe. A gente vai entender melhor. Que interessante, né? Que aqui a gente tem uma rainha de ouros, um rei de ouros e um 8 de espadas. Sabe o que eu tô sentindo? Que vocês não conseguem, às vezes, se colocar numa relação
porque vocês não conseguem olhar para alguma coisa que vem aí de pai e mãe de vocês, que é a grande referência que a gente tem, né? Então é como se essa visão fosse tão turva para você de referência paterna e materna, principalmente sobre o que é um casal, né? O que é um casal aí não importa gênero não, tá, gente? Mas eu tô falando sobre o que é essa ideia de união, sabe? A gente tá falando de feminino e masculino aqui, independente do gênero, tá? E energia, sabe? Então parece que é como se você não tivesse exatamente a referência, né? Para você saber o que você quer, o que você tá fazendo, entende? Então, assim, é isso, né? Como é que essa influência de onde você vem, né? Ela tá muitas vezes te deixando na dúvida de qual caminho seguir. Se você foi influenciado, inspirado o suficiente a se jogar em algo, né? Isso tá refletindo nessa questão familiar. Então, a gente tá falando sobre isso, né? O que representa família? Como que a gente enxerga, né, esses papéis aí? E o que é real, o que não é, né? Porque aqui a gente tem as projeções, né, as ilusões do 7 de copas. Então, existe uma falta de entrega da sua parte porque você está achando que você vai repetir aquilo que você já viveu ou aquilo que seus pais viveram, sabe? E aí a gente tem uma necessidade de equilíbrio aqui, sabe? Eu vejo super caminhos abertos para você, vejo que esses caminhos abertos são nesse sentido também de evolução, de mudança de crença, sabe? Então, eu sinto que é tão profundo esse eclipse para você que ele está alterando a forma como você vê tanto as relações quanto o ser uma pessoa tranquila e estável financeiramente, sabe? Trazer essa referência. Vamos entender aqui qual que é o desafio desse momento para essa pessoa. 2 de copas, o louco. A gente já sabia, né? A temperança e o 7 de paus no fundo do deck. Gente, muito medo de se relacionar, né? Muito medo. Medo de perder a liberdade, medo de se desconectar de você, de quem você é. Eu vejo uma defensiva muito grande nessa área aí das relações. É como se você não estivesse enxergando a realidade, sabe? É como se liberdade e relação não existissem ao mesmo tempo, sabe? Então, o desafio é trazer o equilíbrio entre essas coisas, né? É aquilo, não adianta você só virar as costas, né, para essa questão, para esse problema, porque ele vai continuar perseguindo você. E é mais um 2 na mesa, né, gente? Então a dualidade aqui, ela tá muito interessante. Essas polaridades e dualidades, né? Equilíbrio. Nossa, essa leitura tá impressionante. Como é que as cartas estão conectando aqui. A vida, ela quer que você saiba quem você é, sem esse monte de referência, né? Ela quer que você se conecte com aquilo que é mais genuíno em você, sabe? E ela quer trabalhar essas dúvidas em relação aos sentimentos, né? Quais são os acontecimentos que estão vindo aí que vão trazer, né? Que vão trabalhar essa energia que a gente está falando? Cavaleiro de copas no fundo do deck, 10 de copas, a força,
Rei de paus, 4 de copas e 6 de copas. Nossa, gente, as relações aqui estão sendo, assim, a grande lição, né? A gente vem com a carta que representa Leão, né? Que é a nossa querida força maravilhosa. E assim, eu só consigo ver uma resistência em ser feliz aqui. Uma resistência em aceitar o amor, receber o amor, um jeito meio que sempre reclamando, idealizando aquilo que você não tem. É muito associado à infância, sabe? Então, provavelmente houve uma falta em relação aos seus pais que te traz essa sensação de resistência em relação a relações. E pode ser que tenha uma pessoa aí, né, que você, assim, idolatra, admira, se atrai, mas que você pensa, é muito pra mim, ou então não vai dar certo. É sempre um pensamento negativo, sempre uma coisa que diminui isso, sabe? Então eu vejo uma repressão também em relação à família, né? Talvez pensar em estar dentro desse formato familiar pode ser um problema para você também. Mas os acontecimentos... eu perguntei sobre acontecimento. Então, se isso não aconteceu, se não tem ninguém na sua vida, essa pessoa vai aparecer, entendeu? É isso, sabe aquilo quando você fala assim, não quero ninguém, não quero lidar. Aí chega aquela pessoa que remexe você inteiro, sabe? É meio que isso, assim. Você está sendo convidado a ressignificar, né, a forma como você reage às coisas boas que acontecem a você, as pessoas boas que chegam na sua vida, né? A vida, ela quer te dar abraço e você tá assim, nossa, mas será que é bom ou não? Né? Como se você não tivesse acostumado com esse toque, com esse carinho, sabe? Tem muito essa energia. O que esse grupo precisa entender, tarô? Quatro de ouros no fundo do deck. 9 de copas. A torre. 8 de ouros. Pajem de copas. Aqui tá falando assim, cara, não adianta você só ficar nesse egoísmo, nessa coisa assim, não, vou pensar em mim, porque eu é que importa. Tipo, não é sobre isso. Você precisa lapidar a sua forma de amar. Você precisa lapidar essa energia tão pura, porque, gente, o amor, ele não é só colocado na vida amorosa, ele é a maior força que existe em nós, conectada com todo, com o Criador, com a espiritualidade, para a gente realmente estar ali, ó, ligado nesse fio invisível que conecta a gente com a nossa verdade. Então, quando você nega o amor, você está negando a si mesmo, sabe? Aqui tá falando, não é sobre se priorizar e se amar o tempo inteiro, porque isso não é sólido bastante, isso é um discurso, isso é uma pose, isso é uma demonstração que, na verdade, eu vejo assim um apego a não buscar, sabe? A sua sabedoria, crescer, a, às vezes fazer uma leitura, né? O eremita invertido. Tem uma desconexão, tanto com essa busca dessa sabedoria para você se nutrir, mas também com a sua própria espiritualidade, com os seus guias, seja lá como você acredita nisso, né? Mas aqui tá falando, é preciso lapidar o amor no seu coração. Eu vou perguntar por quê? Por quê? Pra quê? Roda da fortuna, babado, 3 de espadas. A morte já tá aqui no fundo do deck, mudou pro 10 de paus e a alta sacerdotisa. Gente, que doideira.
Vocês precisam descobrir que vocês não são escravos do amor. Vocês são o amor, né? Mas a gente tá falando aqui da espiritualidade, querendo trazer a mudança na sua vida. Falando, olha, a gente só vai conseguir limpar essa sujeira quando a gente identificar aonde que ela tá, né? A gente precisa buscar, né, aonde que estão esses buraquinhos, onde que está essa ferida aberta para a gente cuidar, né? Então tem essa coisa aqui da identificação. Eu garanto para vocês, as coisas vão mudar para melhor. Se a gente está falando de relação, você está prestes a se relacionar de uma forma muito mais leve, a curar essas feridas, a se conectar, né, com talvez um lado seu que você ainda não acessou, expressar toda o sofrimento. Talvez você tenha dificuldade até de chorar aqui. E essa expressão, ela quer sair, sabe? É a mudança chegando, é a roda chegando. O que a roda ensina pra gente? Faça diferente e você vai ter um novo resultado. Sabe? Não adianta falar, ai, mas de novo vai acontecer aquilo. O que você está fazendo? Qual é a sua reação? Qual é a forma que você lida que está trazendo sempre o mesmo resultado? Então, voltando aqui para a confiança, o que essa confiança aqui está querendo falar com a gente? O que é isso? Babado, babado, 8 de paus, rainha de paus, as de copas, e olha que loucura, o 7 de copas no fundo dos dois decks. Chocante. Gente, vamos lá, 7 de copas. A gente tem muitas opções aqui, né? Essa pessoa tá assim, ai, e se eu quiser tudo? Como é que eu escolho uma coisa só? Se eu fizer a escolha errada, aquilo ali tá brilhando mais, talvez é aquilo que eu queira. E aí aqui vem falando, nem tudo que reluz é ouro, né? A gente tá falando sobre um movimento chegando na sua vida. Pode ser uma pessoa, realmente pode ser uma pessoa que chega assim, ó, te capotando, sabe? E assim, sinceramente, não é sobre você ser uma pessoa que se ilude, não sabe escolher. É sobre coragem de se entregar, sabe? Se não for uma pessoa, pode ser uma oportunidade em que te colocam num lugar importante, num cargo importante, né? É um lugar que te empodera. É um lugar que você sente, tipo assim, nossa, eu sou muito apto para estar aqui fazendo isso. E você, parece que você brilha. Sabe quando a gente vê pedra na água, tipo pedra no rio, pedra na cachoeira, aquilo brilha. Às vezes você tira a pedra e leva para casa, ela perde aquele brilho porque ela precisa daquela água. Me veio isso aqui na cabeça. Aqui é a mesma coisa. Você tem que estar no lugar que te faz brilhar, que seria essa água, esse rio. Então, se a gente estiver falando de uma oportunidade chegando aí, se joga, vai. Você vai saber, você vai sentir um calor, você vai sentir o seu coração vibrar. Experiencia essa coisa aí da vibração, né? Do que você está sentindo. Então, se a gente está falando de confiança, né? Como a moral da história, o desfecho, né? A conclusão. Vou até pegar esse tarô aqui do Osho, 3 cartas. O forasteiro. Ai, eu amo tanto, gente. Amo essa carta, porque essa criança, ela me transmite uma pureza, sabe? Ela tá ali, ó, olhando o portãozinho e falando, imagina eu lá vivendo isso. É você.
sabe? Enquanto aqui o cadeadinho tá aberto, mas você não enxerga. Então, assim, o tarô, ele tá falando, você precisa enxergar que você pode, sim, ir nesse lugar que você quer, alcançar isso que você quer. A mente, completude e vidas passadas. Gente, esse eclipse tá muito forte nessa cura ancestral, né? Eu tô sentindo muito isso. Ou seja, esse medo dessa criança que não enxerga que pode, vem lá dos seus ancestrais, né? Então, a gente precisa muito trabalhar a mente aqui, né? A gente vem com a carta da mente, e a carta da mente, ela é uma carta, assim, desconfortável. Então, os seus pensamentos, eles podem estar te deixando muito sem saber, né? Essa dúvida, essa confusão mental. Quando o pensamento bate e volta, a cabeça fica pesada, né? E é engraçado que aqui a gente já tem uma cabeça, ó, com as pecinhas do quebra-cabeça. E aí isso é sobre o que eu estava falando, de ver a sujeira para poder limpar. Você consegue enxergar todas as peças desse quebra-cabeça que estão aqui? Ou você não quer nem olhar? Porque a completude é você. Como é que você acessa esse lugar? Trazendo a organização de todas essas pecinhas. E a gente está falando aqui, ó, de vidas passadas. Ou seja, cuidar de você vai ser destravar toda a sua ancestralidade. Existe uma teoria de que quando a gente se cura, 11 gerações para trás e 11 gerações para frente também são curadas. Porque a gente não entende o tempo, né? Ele aqui na Terra, a percepção dele é diferente do que a realidade dele. Então, eu vejo uma cura, sabe? Dessas sombras, né? Dessas pessoas aí que passaram e que virão na sua vida. E é uma coisa muito relacionada a isso, né? Você às vezes se sente pequeno demais, você se sente que não. É isso, você não chegou no patamar de consciência ou sabedoria para poder realizar isso que você quer. Mas aqui tá falando, se você só deixar fluir e parar de resistência, as coisas já acontecem, sabe? Mas é isso, existem desculpas, existe uma coisa, depois eu faço. Então é isso, o que você está postergando também? Será que não é medo de se jogar, sabe? De, às vezes, sair desse padrão aí que você está vivendo, né? Tem essa questão. Eu acho que eu vou fazer o seguinte, para fechar essa leitura, eu vou usar o tarô do destino, que é um tarô bem interessante, que ele funciona da seguinte forma, aqui a gente tem os setores, não vou olhar qual que é a última mensagem, qual que é o setor que a gente tem que falar, material, ó. Setor material. Qual é a ação no setor material? E saiu, né, no início da leitura ali a rainha, o rei de ouros. O que é matéria para o tarô? Não é só dinheiro e trabalho, mas também as relações. É tudo isso que a gente vive aqui. Então, vamos pegar uma carta. Para a ação veio o mundo, de novo, ó, na ação. Não se perca do alvo. Use todos os recursos para concluir o seu objetivo. No material, conclua suas metas, realize-as e depois prepare-se para novas experiências. Lembra que a gente estava falando de postergar, de medo de se jogar? O mundo, gente, o mundo está falando, você está pronto, você tem tudo, você tem a completude.
Então, se você se joga para tudo isso aí que você não está se jogando, qual é o resultado dessa? O tarô não pode responder. Essa carta me deixa assim. Olha, sabe por que eu acho que o tarô não pode responder? Porque se eu te falasse, você não ia acreditar. Entende? Essa é a sensação que eu tenho. O que vem para você é muito maior do que você visualiza. Então, pega os seus sonhos e triplica o tamanho deles. Começa a se acostumar com essa grandeza. É isso, gente. Acho que eu falei aqui tudo que eu precisava falar. Se você gostou, comenta, curte esse vídeo, manda para quem você sentir no coração. E se quiser fazer uma leitura particular, o meu contato tá aqui na descrição do vídeo, tá? Vai ser um prazer me conectar com vocês mais de pertinho. Agradeço. Até a próxima leitura. E você se conectou com a opção número 2, vem comigo. Bora. Vou tomar minha aguinha aqui. Então, tarô, eu peço para desconectar com a primeira leitura. Vamos para a segunda leitura. Meu grupo número 2 do cristal é o seguinte, eu tô deixando fluir a leitura, falei isso aí com a galera do grupo número 1. Vou pegar uma carta para representar aqui a sua leitura. Vou deixar lá na mesa pra gente ir analisando, tá? Renascimento. Eu amo essa carta. E o silêncio, 2 arcanos maiores, ó. Bem poderoso, né? Bom, deixa elas aqui, daqui a pouco a gente vai compreender melhor. Então, vamos ver aí. Eita que pulou. Qual que é o momento de jornada desses queridos que estão aqui na leitura comigo? 3 cartas, tarô. No fundo do deck, o Papa. 5 de paus. Ó, vieram 4 cartas. Rei de espadas. 3 de espadas. E 8 de ouros. Vamos lá. Nossa, gente, doideira, porque antes de eu abrir essa carta eu já senti um negócio no meu coração e agora eu tô sentindo mais ainda. Também tô sentindo dor na lombar aqui. Não sei se vocês estão se sentindo dessa forma, mas existe uma rigidez muito grande acontecendo, né? Eu sinto um orgulho muito grande, é como se vocês estivessem muito feridos. Pode ser que tenha acontecido aí algum desentendimento, alguma briga, alguma situação que para vocês foi tipo assim, não dá para eu continuar nesse lugar, vou cortar, vou ser bem frio porque me sinto extremamente ferido para poder seguir, para poder ir adiante. Pode ser que vocês tenham de fato finalizado aí alguma coisa, alguma relação, alguma situação por um conflito, né, que tenha acontecido. Isso, gente, de alguma forma faz parte de uma coisa muito profunda dentro de vocês. Faz parte de vocês estarem num processo de se enxergar a partir disso, né? Quem eu sou, quem eu posso me tornar, como eu me enxergo, o que é ser no meio de todos esses atritos, como eu lido com esses atritos. Então, vamos ver aqui qual o desafio desse momento. Já saiu. Rainha de paus. Ás de copas.
Pajem de ouros e a justiça. Ai, gente, nossa. Ó. Eu tô sentindo um coração muito forte, sabe? Eu sinto que vocês estão provavelmente afastados de uma pessoa que pode ser uma mulher, né? Para a maioria que vai ser uma mulher assim que te inspira muito, que tem uma espiritualidade, um poder, um vigor, sabe? É muito grande, uma pessoa muito bonita, muito atraente, alguém que tem um movimento de vida muito interessante. E eu acho que o desafio aqui é vocês colocarem na balança, né, o quanto que vocês vão buscar melhorar essa questão do amar ou não, entende? O desafio é você aprender a equilibrar a balança do merecimento, sabe? A partir do amor próprio. Eu vou clarificar, porque eu sinto que tem mais informação aqui para me passar. Vou aceitar essa. O eremita. Fundo do deck. O sol. 4 de espadas. 6 de ouros. Gente, assim, pra mim a gente tá falando de alguém mesmo na sua vida que tá aí separado, distante de você. É uma pessoa que claramente você tem muito sentimento, né? Você provavelmente ama essa pessoa, mas existe uma pausa, né? Como se algo tivesse doído e você falou: nossa, eu não quero lidar, eu preciso só pausar tudo que eu estava desenvolvendo diante dessa pessoa. Tem muito forte essa coisa do merecimento, né? Eu sinto que talvez essa pausa vem muito por eu não aceito menos, é o merecimento, eu mereço mais e tal. Então eu vejo vocês num processo muito de solitude e até solidão também, né? Talvez vocês possam estar se sentindo sozinhos, com esse coração doendo e com medo de cutucar nessa ferida, não dar conta de lidar, sabe? O que essa situação está trazendo para essas pessoas? 6 de paus. Alta sacerdotisa, o diabo. 3 de paus. Fundo do deck. Nossa, gente, esse acontecimento, ele tá cutucando na ferida de vocês muito forte, né? E que ferida é essa? Provavelmente repressão. Muita dificuldade de falar, né? Muita dificuldade de expor, assim, a angústia que às vezes você acha que não tem pra onde ir, né? Que essa é a realidade, que é isso mesmo. Que a vida é assim, sentir essas coisas. E aqui, né, tá mostrando que não, né? Que isso aí vai ser vencido, que existe um acolher, né? Uma coisa de olhar para isso. E principalmente limpar essa impressão de que tudo sempre vai dar errado, sempre vai ser perdido e ter prejuízos e tudo mais. E assim, gente, tem uma briga espiritual acontecendo aqui também, tá? Tem uma força positiva e uma negativa aí em guerra. Como a gente tem um 6 de paus, né? Você provavelmente vai vencer essa guerra aí, a luz vence. Mas ela tem a ver com as coisas não ditas, sabe? Então, o que vocês devem fazer? O que é indicado fazer? Peraí que tem muita carta aqui. Os amantes.
Cavaleiro de paus. Ai, que agonia. Ó, 9 de paus. Cavaleiro de espadas. 8 de paus. Gente, aqui tá falando, se movimenta, meu amor. Se você ama essa pessoa, vai lá. Não deixe o medo te parar. Aqui tá bem assim, vai fazer seu movimento, vai comunicar, vai mandar uma mensagem, vai, vai. Porque aqui, ó, tem esse movimento, aqui tem esse movimento, mas essa pessoa aqui, ó, ela tem muito medo, né? Então, às vezes, o negócio começa a ficar mais difícil. E aí você fala, não, acho que já tá bom pra mim, vou desistir, sabe? Me lembrou aqui videogame, né? Quando você tá jogando um jogo e aí você tem tantas vidas e aí vai ficando mais difícil ao longo das fases e aí chega uma hora que você fala assim, cara, vou passar para um jogador que joga melhor que eu, porque senão eu vou perder minhas vidas. Então, parece que quando você chega lá na frente do jogo, você passa a manete para aquela pessoa que você acha que vai mandar melhor que você no jogo. E o que isso aqui está querendo dizer? Livre-arbítrio, decisões. É momento, olha aqui, outro cavaleiro aqui, gente. Aqui a vida tá falando, você vai ter que se movimentar, meu bem. Você vai ter que se movimentar, sabe? E ó, vou falar, a leitura 1 tem a ver com essa. Olha quem tá aqui. Se você assistiu a leitura 1, repetição aí de sequência de cartas, só que agora o rei tá na frente, olha lá. Primeira leitura, a gente tinha a rainha na frente, né? A mãe. Agora o pai tá na frente. Muito difícil, né? De se enxergar. Muito difícil de enxergar o amor. Porque às vezes é mais importante você estar ali segurando tudo, se sentindo ilusoriamente estável, né? Do que você se entregar aos seus instintos, ao que o seu coração deseja. O que essa pessoa não está enxergando? Roda da fortuna. Fundo do deck. 6 de copas, 2 de paus, o julgamento. Renascimento, gente, não tem jeito, ó. Renascimento é a carta da roda da fortuna. 2 vezes. Eita, olha quem tá embaixo aqui. A torre. Não vai ter jeito. Vocês vão ter que mudar, de toda forma. Não, tô falando sério. Essa mudança, ela tem a ver com a alma de vocês. Vocês entenderem quem você é na fila do pão. Como você se enxerga. É isso, o que tá mudando é a forma como você se enxerga, sabe? É a consciência, né? De tipo, quem você é. Será que você se enxerga mesmo no lugarzinho do tamanho e tal que você é, ou você se vê menor, ou você se vê maior, enfim. E eu sinto que você evita muito esse processo por medo do sofrimento. E aí você fala, não, tá de boa, não. Aí você aceita e aí as coisas, entende? Você entra nessa concessão de tentar se equilibrar, mesmo não estando equilibrado, falando que tá bem, mesmo não estando bem. E aí aqui, assim, toda a sua história, né, lá, a sua infância, ela tem a ver com esse momento de agora, e é realmente um fim mesmo, sabe? Um fim de quê? De dúvidas em relação ao que você quer, ao que você sonha. Seu passado ainda te influencia muito. Tem uma mudança aqui na história, sabe? A história vai para outro lado. Então, assim, que lado é esse? Eu vou perguntar aqui, né, pra gente não ficar muito perdido. Mago, 10 de paus, 10 de espadas, 9 de ouros e o dependurado.
Nossa, gente, ó, vou te falar, tá? Forte. Eu até indico aí, ó, se você sentir, vem fazer uma leitura particular, porque assim, o momento tá muito forte. Sabe? É bom a gente, né, fazer a leitura particular, porque ela vai falar da sua energia, né? Então tome isso aqui no seu coração como tem que ser, né? O que que você acha que é para você, mas assim, o negócio tá forte, muito forte essa coisa de finalização. O que que tá vindo? Você se enxergando de outra forma, você se posicionando de outra forma, você se amando genuinamente, você investindo em você, você saindo da autossabotagem, você saindo dessa coisa de se sentir amarrado por causa de outra pessoa, sendo que é você que se coloca nesse lugar. Eu sinto você indo para uma coisa mais assim, eu tenho controle da minha vida, tá? Eu vou pegar aqui então, tarô do destino, né? Qual setor que a gente quer falar? Intelectual, então o setor da mente. Qual a ação que essa pessoa deveria tomar dentro do setor intelectual? A carta do louco. É hora de se arriscar. É hora de se arriscar e seguir os impulsos na busca de um novo caminho. Anota isso aí. Intelectual, deixe fluir a criatividade e acredite nas suas novas ideias. Tudo a ver com mago, né? Tudo a ver. É isso, começa a se fazer bem, sabe? As ideias estão chegando. Você precisa muito trocar umas informações na sua mente para você enxergar, viver uma vida mais abundante. Então, assim, ó, tem sujeira aí em volta de você? Limpa agora. Ah, você tá mal cuidado? Vai se cuidar. Tá com aquela roupa rasgada? Dá pros outros, joga fora, bota uma roupa maneira, mesmo se for para ficar em casa. Você precisa se enxergar de uma forma mais valiosa, sabe? Valorosa. Qual que é a resposta para essa criatividade? Gente, o louco! Ah, veio o louco 2 vezes. Libertação. Nem sempre é fácil desprender-se, mas pode ser libertador. Intelectual, esteja aberto a novas ideias. Gente, tem uma mudança total de crença. Então, assim, às vezes você é uma pessoa cética e começa a se abrir para, sei lá, espiritualidade, religiosidade. Às vezes você se sente muito racional e aí a arte começa a te pegar pelos cantos. Talvez aquilo que você sempre falou, nada a ver comigo. Não, isso não é pra mim, é pra você. Então, assim, para de preconceito, para de julgamento. Começa a sentir, sabe? Seu coração tá te atraindo pra onde? O que ele tá querendo? Vamos pegar aqui, então, uma conclusão pra leitura, que o babado tá muito forte. O rebelde, gosto no fundo do deck. Abundância, maturidade, comparação. Gente, talvez você esteja buscando aquilo que os outros querem para você. Talvez você esteja sonhando aquilo que falaram que é legal e você acreditou. Talvez essa abundância ela esteja no lugar errado. Então, o que é abundância? Você que tem que me falar o que é abundância para você. Pode ser ter muito dinheiro, pode ser ter paz, pode ser ter muitos amigos, pode ser ter muitos, não sei, abundância, muito de quê, né? A maturidade aqui é o seguinte, a comparação mostra que cada elemento que existe no planeta e na natureza contando a gente é único e tem um papel único. Você está no lugar errado. Você precisa se abrir
e cortar as correntes que te prendem a um lugar que não faz sentido para você. Talvez você esteja sendo muito egoísta, tá? Eu te indico, e assim, não numa visão ruim, né? Mas às vezes é isso, sofreu tanto que falou agora eu também não quero saber. Então aqui tá falando, seja mais coletivo. Talvez fazer caridade, ajudar as pessoas pode ser muito bom para você. Então é preciso entender de uma forma muito mais madura o que é abundância para você. É como se a vida quisesse te dar, né, as coisas que estão para chegar aí, você tá assim, ai, não quero olhar, não quero pensar, não quero ter que decidir, não quero me responsabilizar, entendeu? Então é isso. Também tem uma outra mensagem aqui. Quais são as correntes que te aprisionam? Quais são os grupos que te aprisionam? Então, se você é uma pessoa que está sendo muito influenciada pelas pessoas do seu meio também, né? Para refletir. Se você concorda, se você só vai seguir nessa fila e ir atrás ou se você vai tomar uma decisão diferente, tá bom? É isso, gente. Eu espero que vocês tenham gostado. Uma boa energia aí de eclipse para vocês. Se sentir no coração, me manda uma mensagem e bora fazer uma leitura particular, tá bom? Um beijo, até a próxima leitura.